Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem para todos. Para a gente conversar um pouco sobre uma matéria que saiu essa semana, que eu acho que é muito importante a gente trazer a discussão sobre ela. E eu estava aqui agora à noite e pensei, por que não a gente começar a discutir esse tema aqui na página? Eu tô acompanhando vocês pelo celular, então assim eu queria que vocês colocassem para mim as dificuldades que vocês estão ouvindo, se o áudio tá ruim ou se tá bom, para que eu possa dar seguimento na live. Essa semana a gente teve uma notícia aí que não é muito legal e coloca o Brasil num patamar como sendo o primeiro em casos de depressão e ansiedade nesse contexto da pandemia. Foi uma notícia que veio para a comunidade dos psicólogos e para a comunidade dos psiquiatras, as pessoas que trabalham com saúde mental. A gente já tinha, certo conhecimento a respeito do que essa pandemia poderia causar na nossa saúde mental, mas a gente não tinha a pretensão de sermos o país que esteja em primeiro lugar nesse triste dado. E aí, com isso, eu comecei a estudar essa semana, algumas coisas. Para quem não tá me acompanhando, eu montei um canal no YouTube, então assim, a nossa página, agora nós temos um canal no YouTube também. Tá no começo, tá tudo muito novo, mas depois eu até deixo o link aqui para vocês, quem quiser ir lá acompanhar. E a ideia, para quem sempre me acompanha nessa página, é que a psicologia fique cada vez mais próxima e que mais acessível ao máximo de pessoas possível. Vocês estão ouvindo o Psy. Para quem já me acompanha na página, sabe que o Psy é o mascote da página, Psy de psicologia, meu cachorrinho. E eu trouxe para vocês agora essa matéria. Acho que a gente vai ler juntos e eu vou trazendo ao longo da leitura alguns apontamentos. Então, vamos lá. O Brasil lidera casos de depressão e ansiedade na pandemia. Brasil lidera casos de depressão e ansiedade na pandemia. Pesquisadores da USP colocam o país no topo de uma lista de 11 países. Conversamos com especialistas em saúde mental para entender esse cenário, para vocês terem ideia do quanto que esse cenário é complexo. Vamos lá. Uma recente pesquisa acendeu o sinal de alerta a respeito de um tema que já tem sido bastante comentado nos últimos meses: a saúde mental. De acordo com dados colhidos pela Universidade de São Paulo, USP, o Brasil lidera uma lista de 11 países com mais casos de depressão e ansiedade durante a pandemia do novo coronavírus. De acordo com a pesquisa, o Brasil é o país que apresenta mais casos de ansiedade, cerca de 63%. Muito alto, pessoal. 63% da população apresentando algum sintoma de ansiedade. E depressão, 59%. Em segundo lugar ficou a Irlanda, com 61% das pessoas com ansiedade e 57% das pessoas com depressão. E em terceiro aparece os Estados Unidos, com 60% e 55% respectivamente. É um dado muito alarmante, porque assim, a pandemia veio, trouxe pra gente inúmeros desafios que a gente não teve muito tempo para se preparar, para se organizar para esse enfrentamento. Ainda que se tenha, vários anúncios a respeito de como a gente poderia estar reorganizando a nossa vida, a gente está falando de um país que tem uma dimensão continental, ou seja, é um país muito grande, com um processo de desigualdade social extremamente evidente, que coloca a gente num cenário de situação de crise e precisa de um direcionamento.
Aliado a isso, a gente ainda tem todas as intempéries governamentais, que não é segredo para ninguém. A forma como eu me posiciono nessa página com relação às situações que a gente enfrenta e a forma como o governo está lidando diariamente com o enfrentamento dessa pandemia, que é desastrosa, a meu ver. E o estudo ele traz, né, apenas números, mas é o que a gente já suspeitava. O isolamento social ele pode afetar as pessoas, em especial atenção. Os dados trazem destaque para mulheres, jovens e as pessoas que já possuem alguma condição mental e que ainda tem a questão do agravamento das pessoas que perderam o emprego. Dado isso, a gente ainda abre um adendo, porque já se tem inúmeros estudos também agora nesse cenário de pandemia com relação aos casos de violência que multiplicou. Na verdade, não só multiplicou, quadriplicou os casos de violência, as situações de violência que ocorreram e que aumentaram em função da pandemia, em função do contexto do isolamento social. Nós concluímos que a pandemia de Covid-19 tem se mostrado um evento traumático para muitas pessoas, levando exponencial de sentimento e medo e estresse, disse Ricardo Uvinha, professor de lazer e turismo na USP, em uma entrevista para o canal de notícias CNN. Como a pandemia de Covid-19 não tem previsão ainda para acabar de vez, e o vai e vem das escalas de mobilidade ainda devem sofrer diversas alterações ao longo do ano de 2021, conversamos com um especialista em saúde mental para entender o que pode ser feito na hora de proteger o cérebro desse momento. De acordo com Kleber Marinho, psicólogo analítico e supervisor clínico responsável pela clínica PPI, Psicologia e Psiquiatria Integrada, em São Paulo, esse aumento nos casos está sendo sentido no atendimento clínico de forma bastante impactante. Os atendimentos não pararam um dia sequer, seguindo online na maioria das vezes, conta ele. Mais de 20 anos de experiência no tema de atendimentos severos, o médico ressalta que percebeu também um agravamento e uma piora em quadros que estavam estáveis até eclodir a pandemia. Então, pessoas que já tinham uma predisposição a desenvolver ansiedade, a desenvolver depressão, elas ficaram mais suscetíveis ao desenvolvimento dessas doenças em função de tudo aquilo que a pandemia causou. Então isso é muito sério. Mas não só isso. Pessoas que já tinham um quadro de ansiedade, um quadro de depressão estabilizados, com a pandemia, com a questão do isolamento social, com a questão do aumento do desemprego, o aumento do risco de vida, da propagação da doença que estava cada vez mais perto, e a gente pode perceber que esse dado ele é gradativo conforme a pandemia vai avançando no país. Tudo isso contribuiu para esse acelerar da pandemia, esse acelerar dos dados e desses índices que levou ao adoecimento de mais pessoas. Inclusive, eu estava até discutindo a respeito disso essa semana, né? Que a pandemia das doenças mentais, das consequências da Covid-19, ela é muito maior do que o que a gente consegue mensurar. Não é simplesmente a doença Covid-19 que causou um rebuliço no mundo e fez com que as pessoas tivessem que se reorganizar e readequar suas vidas. Ela traz sequelas físicas, sequelas emocionais, sequelas em todos os aspectos e que a gente precisa, né, enquanto pessoa, tentar ao máximo buscar o equilíbrio para a gente não entrar numa pilha de nervos, num surto e numa situação de estresse, de agonia, depressão e ansiedade que possivelmente, se a gente não tem o suporte, se a gente não busca ajuda, se a gente não busca formas de enfrentar, ela pode também se tornar irreversível. Então, por isso que é extremamente importante a gente entender que a gente precisa reconhecer o momento de buscar ajuda, um momento de buscar a solução para aquele problema que a gente está passando, para aquele momento que a gente está enfrentando, e a partir daí
a gente ter possibilidades, né, de ressignificar aspectos que essa pandemia trouxe para a que a gente possa tentar passar por ela, pelo menos com um pingo, o mínimo de saúde mental possível. O dado mais assustador trazido pelo psicólogo é de que em sua própria clínica o aumento foi de cerca de 40% nos casos. Nos tempos atuais, pensar na ideia de medo e estresse como companhia assemelha-se à experiência de viver dentro de um filme de terror ou distópico, explica ele. Na verdade, quase nunca pensamos no medo ou estresse como um fenômeno ou condição positiva, sobretudo em meio a uma pandemia. Mas o fato é que sentir e ter medo ou estresse são defesas orgânicas que podem nos salvar ou prejudicar ou levar ao adoecimento, tal como um medicamento e quase todas as coisas na vida. Dependendo da dose tomada ou da situação, a medida pode ser curadora ou mortal. Lembrando aí do que eu falei, a gente precisa encontrar um equilíbrio entre as informações que a gente recebe, entre aquilo que a gente busca, entre todos os efeitos colaterais que essa pandemia está trazendo, para que a gente não perca de vez o nosso equilíbrio e a nossa saúde mental diante desse contexto. Por isso que é importante a gente ter estabelecimento de redes de apoio, de proteção, de cuidado, estabelecer rotinas, estabelecer um processo de enfrentamento do medo e da insegurança que a pandemia está causando de forma assertiva, que é o que eu vou falar mais à frente. Como que o medo e o estresse agem? O psicólogo explica que as reações radicais de um lado ou do outro de um lado ou do outro podem desencadear processos mentais não tão saudáveis. Poderíamos resgatar o conceito da justa medida de Aristóteles, que propunha as virtudes como caminho do meio, sendo elas equilíbrio entre a falta e o excesso. Aquele que desdenha dos efeitos da pandemia, sentindo-se indelével, destemido e corajoso, pode na realidade estar imbuído de um sentimento de onipotência, vivendo uma condição de inflação egóica e, por assim dizer, tornando-se uma frágil presa ao inimigo invisível de nome Covid-19. Isso é muito real, pessoal. Assim, pessoas que elas se sentem invictas, imunes ao vírus, elas criam uma condição psicológica, uma condição de consciência que ela se coloca em risco sem nem saber. É o caso das pessoas que podem que negam a necessidade do uso de máscara, as pessoas que negam a importância do distanciamento, são as pessoas que negam a importância de ficar em casa quando é necessário. São as pessoas que estão estão lotando bares, estão lotando praias, estão lotando casas de festas. Então, assim, o que mais causa angústia é porque essas pessoas, imbuídas dessa sua consciência egóica de que não vai pegar o vírus, de que não vai acontecer nada com ela, ela não coloca só ela em risco, ela coloca outras pessoas do entorno dela em risco. E pessoas que estão dentro de casa, pessoas que estão tentando ao máximo, ainda que com a necessidade de sair para trabalhar, com a necessidade de sair para enfrentar o dia a dia da vida, porque a vida não dá para parar, elas acabam percebendo que elas estão numa luta e que muitas das vezes ela percebe que ela está nessa luta sozinha. E isso é margem para ansiedade, isso é margem para a sensação de impotência, para a sensação de insegurança, para a sensação de medo e para, consequentemente, a sensação e o desenvolvimento de depressão e ansiedade. Por outro lado, aquele que fica em casa em estado de alerta e paranoico, com a cabeça a todo vapor, ouvindo os noticiários e as estatísticas de letalidade,
deixando a fantasia levar ao esgotamento, tem boa chance de adoecer e somatizar. Então é importante você buscar realmente o equilíbrio. Eu tenho um curso sobre enfrentamento da violência, enfrentamento da pandemia nos consultórios, a forma de reestruturar o consultório para um atendimento seguro, em que eu falo um pouco sobre isso, que quanto mais mídia, quanto mais informação você absorve o tempo todo, você acaba dando vazão para o desenvolvimento de doenças como ansiedade, estresse e uma série de outros desdobramentos que podem causar, né, com o enfrentamento dessa doença. E quem que é mais atingido nesse processo? A reportagem ela fala que cada faixa entre os mais atingidos por episódio de depressão ou ansiedade tem suas razões para estar nesse posto. No caso, quem ficou desempregado, por exemplo, o entendimento é mais fácil, já que a preocupação com o sustento vem em primeiro plano. No caso dos jovens, também não é tão diferente conseguir imaginar que é uma fase da vida em que o externo é muito valorizado e as relações sociais fora de casa, além do núcleo familiar, ganham uma importância na construção da identidade do sujeito. A juventude geralmente é um momento de expansão, de conhecer o outro lado do muro, momento de namorar, experimentar e explorar a vida, afirma. Portanto, segundo o psicólogo, pandemia e reclusão são contrários a esse momento de vida. E é aí que a gente percebe que as pessoas elas não conseguem desenvolver um processo de consciência coletiva. Volta lá naquele aspecto e ela começa a colocar tanto a vida dela quanto a vida dos demais em risco a partir do momento em que ela decide que não tem condições daquela doença acontecer com ela e ela passa a agir e a se comportar de forma prejudicial tanto para ela quanto para as outras pessoas. É uma linha limítrofe, assim, é uma dificuldade que as pessoas têm de entender isso, de que nesse momento a gente tem que pensar pelo todo, tem que pensar pelo coletivo, tem que pensar por um processo que leva as pessoas a esse entendimento de forma mais fácil. No caso de mulheres, a situação é mais complexa, sutil e trata-se de um alerta, pois muitos casos de abuso sexual, violência doméstica, feminicídio, entre outras formas tóxicas e abusivas de relacionamentos, diz o médico. Ele também ressalta a questão das jornadas duplas ou triplas de trabalho. Soma-se a isso aos cuidados com filhos, tutoria escolar, uma série de atividades que assoberbam a mulher em uma cultura historicamente machista em que vivemos. Ser mulher nos dias de hoje, em situações de pandemia, é um exercício de resistência, cidadania e sofrimento. Não é difícil compreender a razão por elas estarem mais doentes, reforça o especialista. Olha o tanto que isso é importante. Para o homem, a situação é um pouco mais fácil. Por que ela é mais fácil? Porque a gente trabalha, né, na perspectiva de entender que existe uma cultura machista e que o machismo ele é estrutural e ele está velado na nossa sociedade em muitas situações. E a mulher, ela assume inúmeros papéis dentro do processo familiar, dentro da casa, dentro do contexto da família. E esse processo, ele precisa ter esse entendimento de que há necessidade de olhar mais especificamente para essa mulher. A mulher, além das atividades que ela já tinha cotidianamente em casa, com a pandemia, por exemplo, as pessoas que têm filhos, as mulheres que têm filho, vieram a necessidade de fazer um acompanhamento também dos seus filhos com um processo de tutoria escolar. E muitas das vezes ele não era feito assim com tanto afinco como a gente está percebendo agora na pandemia. E esse papel ficava muito a cargo da escola. E com a questão da educação home office, homeschool, ou educação em casa, ela passou a ter também essa obrigação a mais, com um peso maior do que simplesmente conferir as tarefas como aconteciam antes.
muitas dessas mulheres que trabalhavam fora levaram esses trabalhos para dentro de casa, e nós, culturalmente, brasileiros, não temos uma formação conscientizadora de um trabalho home office. A gente está aprendendo a lidar com essa metodologia de trabalho agora, nesse cenário da pandemia. E essa metodologia de trabalho, ela ainda não está totalmente conscientizada, então a gente acaba meio que misturando as coisas. Você não sabe que hora que você está trabalhando, quanto tempo você está trabalhando, você acaba trabalhando mais do que o que deveria, você acaba misturando muitas coisas. E outro dado que chama bastante atenção aqui no texto fala relacionado à violência. A gente teve aí inúmeras pesquisas que revelaram que a violência contra a mulher tem cidades em que ela dobrou, tem cidades em que ela chegou a 70% a mais do que nos anos anteriores, nesse período de março a outubro de 2020, em função de mulheres estão mais em casa, consequentemente os maridos também ficaram mais em casa, muitas das vezes esse marido é o agressor, mulheres que já sofriam situação de violência e que agora estão presas com o seu agressor dentro de casa. E tudo isso são dados que vêm contribuindo para o aumento de ansiedade e depressão, conforme a nossa pesquisa, a pesquisa que a gente está lendo, está evidenciando. Então, quais são os sintomas que é importante você observar nesse processo? De acordo com o Dr. Kleber Marinho, quem está próximo deve observar se a pessoa ao lado está agindo de forma fora do eixo. Basta observar o exagero, o excesso e, em suma, a qualidade de vida da pessoa. Quando pautamos nossa vida exclusivamente para uma única coisa de forma desmedida, é porque aí tem algo errado, mesmo que seja uma atitude considerada saudável, como fazer exercícios, trabalhar ou estudar. Então, se alguém nitidamente está obsessivo por limpeza, paralisado pelo medo, sem coragem para respirar um ar fora ou uma situação com segurança, devemos ter atenção. Pessoas que estão muito paranoicas, com esse medo absurdo, o medo excessivo de ser contaminado pelo novo coronavírus, merece uma atenção especial, porque ela pode estar ali passando por um processo de ansiedade, um processo que começa a dar indícios de que é patológico. No entanto, vale ressaltar que se sentir desanimado, disperso ou um pouco sem motivação nos tempos atuais não é necessariamente um sinal de que alguma coisa está errada. Às vezes a gente está mesmo naquele dia que não está afim de nada. Ontem eu estava num dia assim, por exemplo. Ontem eu amanheci um dia que eu não queria fazer nada. Eu estava meio mal, um pouco com a pressão alterada. Então assim, pra mim, eu estava com uma sensação de estafa. Hoje não, hoje eu já amanheci bem, já fui trabalhar, trabalhei nos meus 2 trabalhos, já voltei, tô aqui agora à noite conversando com vocês. Tenho dito que vários pacientes têm trazido a respeito de irritabilidade, desânimo, falta de atenção e concentração e tantos outros sintomas. É comum e está certo até certo ponto. Saudável, e até certo ponto é saudável você ter algumas situações assim, porque ninguém é perfeito e ninguém está feliz e está bem o tempo todo. Seria estranho que estivéssemos felizes o tempo todo, a todo vapor, tal como vemos em posts de dezenas e milhares de mídias sociais, que inclusive contribuem muito para o sentimento negativo de fracasso ou deslocamento. Faça o teste. Entra aí no seu Instagram depois. Vai lá na busca e não digita nada, só vai na busca e observa o mundo perfeito que existe dentro do Instagram e que às vezes as pessoas acabam idealizando como um modo real de viver, o que não é, e isso acaba contribuindo diretamente para o adoecimento, para sensação de inferioridade, de frustração, de angústia e de fracasso diante de você não conseguir estabelecer aquela mesma situação de vida como você está vendo naquele vídeo. No entanto, essa eu já falei, vamos lá. Estamos há quase um ano em uma condição de afastamento social, fora da rotina,
convivendo praticamente 24 horas com as mesmas pessoas ou sozinho. E ao sair, não podemos abraçar, tocar ou sequer ver um sorriso. Portanto, o sentimento de cansaço e exaustão, desalento são legítimos e até necessários. Apenas devemos sim buscar recursos e atividades que nos levem também a um bom humor, ao encontro possível e qualquer ato criativo para enfrentar o cotidiano de forma mais suave, esclarece ele. Então, a gente precisa, buscar recursos, buscar atividades, buscar métodos de enfrentamento, fazer uma aula de pintura, uma aula de música, aproveitar aí para aprender um prato novo, a fazer alguma coisa que você vai se sentir bem em fazer. Nessa pandemia agora, tá aqui do meu lado, eu aprendi não porque eu sabia, mas eu comprei uma bicicleta, comecei a andar de bicicleta, tô me exercitando, coisas que eu não tinha tempo, eu achava que eu não tinha tempo, mas o tempo é a gente que organiza. E eu comecei a fazer algumas coisas e esses quadros que vocês estão vendo aqui atrás foi eu que pintei. Então, assim, tudo isso são coisas que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida e que melhora um pouco, né, o nosso estado, a nossa condição e que às vezes tiram o foco daquilo que está nos incomodando. Mas o que a gente pode fazer além disso? Exercícios e terapia online. A matéria ela traz aqui a importância da gente buscar desenvolver alguma atividade durante esse período para que a gente possa tentar manter esse equilíbrio na nossa saúde mental. E aí, como ele já tinha dito, muitas das vezes durante esse período de pandemia, os exercícios físicos é um excelente medicamento para o bem-estar. Temos já conhecimento científico por meio de inúmeras pesquisas que revelaram que a atividade física libera dopamina e endorfina, que são dois hormônios importantes ligados ao humor, emoção e sensação de bem-estar e prazer. Uma simples caminhada de 2 a 3 vezes por semana por 40 minutos já traz benefícios significativos que combatem depressão, ansiedade, insônia, entre outras doenças, reforça o psicólogo. Já a terapia online, que antes da pandemia era algo pouco comum, se tornou importantíssima para lidar com pressões e medos deste momento. Com certeza que a terapia será um caminho de saída. É triste notar que ainda hoje há resistência e preconceito das pessoas procurarem ajuda profissional para lidar com suas aflições, angústias e crises, explica ele. Não podemos esquecer que a terapia é um recurso para o autodesenvolvimento em prol do equilíbrio e da saúde que, por hipótese, deveria ser usada como um caminho profilático, isso é, uma ferramenta para nos tornar resilientes e, consequente, para evitar o adoecimento da alma, finaliza Kleber Marinho. Quando você está disposto a um processo de mudança ou quando você entende que você não vai conseguir lidar com aquele desafio, com aquele processo sozinho, você pode, por exemplo, contar com inúmeras ferramentas. E algo que veio com muita força e que veio para ficar nessa pandemia foi o processo de terapia online. Você não tem mais nem a desculpa de dizer que você não vai fazer terapia porque você tem medo, vergonha da pessoa te conhecer, da pessoa saber da sua vida, dos seus problemas, porque hoje você pode fazer terapia com qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil, qualquer psicólogo. Você consegue, a partir das plataformas específicas, acessar esse serviço, conseguir, tem serviços inclusive com preços extremamente acessíveis. Tem grupos na internet de iniciativas de filantropia que estão oferecendo esses atendimentos gratuitos. Então, assim, hoje a terapia ela é um recurso de saúde que todo mundo deveria priorizar, porque todas as pessoas que têm a oportunidade de fazer psicoterapia, elas saem modificadas, elas saem transformadas. E as atividades físicas, né? A gente tem aí inúmeras comprovações científicas da importância do exercício físico para o fortalecimento da nossa saúde mental.
e o quanto é necessário a gente estar aberto a esses processos de mudança, a esses processos de melhoria da nossa vida por meio de técnicas que estão aí popularizadas. A gente não precisa mais, né? A gente está em 2021, é muito triste a gente observar que tem pessoas que ainda têm medo, que ainda têm receio de fazer psicoterapia. Então a gente precisa voltar para esse medo, voltar para esse novo cenário, entendendo que a psicoterapia ela é um auxílio para nossa vida, que você buscar um psicólogo, você tem aí chances de dividir um pouco a carga que você está passando, aquela angústia, aquele estresse, aquela ansiedade, e de encontrar novos caminhos e novos meios que talvez você não esteja observando. A psicoterapia ela vem para isso, ela vem para te auxiliar nesse enfrentamento dos seus medos, dos seus fantasmas, das suas angústias e das suas inseguranças.